Gostei de ver o Vasco no 0-0 contra o Nova Iguaçu, mais proveitoso do que a vitória 4-2 para cima do Maricá. Ué, Baran, você tá maluco? Não tô não. E vou tentar te convencer. Vou te mostrar também os melhores momentos da coletiva do técnico Fernando Diniz, projetando o jogo contra o Flamengo, falando sobre o Ryan, o momento do Matheus França, reforços. Fica ligado aí. Nesse momento eu só quero o seu like. Já disse, é muito importante para a ascensão do canal, é fundamental para que eu continue produzindo os vídeos. Vai, deixa o seu like que eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Em retribuição, bora, venha para o meu grupo exclusivo, inteiramente de graça que eu criei para você, benefícios que você terá dentro do grupo. O link está no primeiro comentário fixo. Você vai agora, primeiro comentário fixo, clica, entre no meu grupo, inteiramente de graça. Torcedor, o que nós vimos na vitória 4-2 para cima do Maricá? Os mesmos jogadores que nós já conhecíamos. O time titular, ontem contra o Nova Iguaçu, nós vimos atletas pela primeira vez. Nós vimos o retorno de alguns jogadores, reservas que não vinham jogando. Então, para mim, foi muito mais proveitoso o jogo contra o Nova Iguaçu. Não estou falando de resultado, que pouco importa nesse momento, 0-0, 2-0, 2-2. Eu preciso criar elenco, eu preciso conhecer novos jogadores, eu preciso entender quem vai dar caldo e quem não vai. E não é apenas um jogo que a gente vai ter 100% de certeza. Então, esse time ou esses jogadores que atuaram contra o Nova Iguaçu precisam jogar mais para que a gente tenha total convicção. Esse serve e esse não serve. E mais, não adianta você colocar um time inteiro de reserva, porque você não consegue observar. Você precisa colocar um reserva ao lado de um titular. Aí você vê, pô, esse cara consegue jogar bem? Porque no meio de um monte de reserva, o time fica até um pouco, bem desentrosado. Aliás, o Fernando Diniz na coletiva falou sobre isso. Eu acho que a falta de entrosamento ela já estava computada, mas pelo que a gente vinha treinando, a gente podia ter jogado melhor, principalmente no primeiro tempo. A gente acho que ficou devendo, mesmo com o desentrosamento. Tem mais, ser mais agudo, ser mais insistente. Um pouco, no começo do jogo estava marcando muito bem, depois foi perdendo a organização também. No segundo tempo eu já gostei mais. Eu acho que, como todos os fatores positivos, acho que alguns jogadores, como o JP entrou, fez uma boa partida. O garoto João Vitor também entrou, que foi uma surpresa aí. Vocês acham que tem pouco conhecimento de quem é, mas também eu gostei, embora tenha jogado pouco tempo. E a gente vai treinar o time e vai ganhar um pouco mais de entrosamento. Eu acho assim, o Saldívia, principalmente o Rojas ele não ia aguentar muita minutagem, ele veio com... Dá para ver nos treinamentos que dá falta ritmo, então a gente resolveu preservá-lo para ele jogar menos tempo, mas é um jogador bastante técnico. E o Saldívia também está bastante tempo sem jogar, ele se colocou à disposição, que é algo bastante positivo. Ele está já, sei lá, uns 2 meses sem jogar, treinou aí 4, 5 dias com o time e jogou. Mas então ia ser normal, principalmente esses jogadores que chegaram agora, o Maxime, o próprio JP, se sentirem mais. Mas alguns jogadores já estavam aqui há mais tempo, a gente tinha que ter feito uma partida melhor, na minha opinião. E na observação, no jogo de ontem, quem foi muito mal, mais uma vez, o Matheus França. E na coletiva, Fernando Diniz falou sobre o jogador. Infelizmente, ele teve um momento, o ano passado, quando ele chegou muito tempo sem jogar, teve lesões importantes enquanto ele esteve na Inglaterra. E ele teve um bom momento aqui entrando nos jogos, que a gente achou que aquilo ia ser uma crescente e ia terminar muito bem o ano passado. Quando a gente teve aquela queda de rendimento, ele caiu muito junto e não conseguiu retomar ainda. Mas é um jogador que, quando a gente foi trazer, se você pegar os comentários, a gente trouxe o Matheus França, qualquer um que esteja aqui, eu inclusive, era quase que uma unanimidade que era um bom reforço. Eu joguei contra o Matheus França em 2023. Ele colocou no final de Campeonato Carioca, o treinador colocou o Rascaeta e o Gabigol no banco, que ele jogou titular e jogou bem. Então é um jogador que tinha menos de 20 anos
E a gente trouxe o Matheus com bastante convicção. Concordo, ele também sabe que ainda não conseguiu se encontrar. A gente não pode desistir facilmente do Matheus. Tentar fazer de tudo para ele conseguir reencontrar um bom futebol. É um cara que trabalha muito e é um jogador que não desaprendeu a jogar bola. É um jogador, de fato, que não vive um bom momento desde o final do ano passado e não começou bem o ano com essa partida inicial. Bom, antes do Fernando Diniz falar sobre o Rayan, reforços, jogo contra o Flamengo, recado para você que sonha em ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição, beleza? Tá na descrição o link para você realizar este seu sonho. Bom, permanência do Rayan no Vasco. Tá indefinido. Fernando Diniz mais uma vez falou sobre o tema. Não, o Rayan permanecer me agrada muito. Muito mesmo. Acho que Você imagina se eles estão tipo, todo vascaíno. Um jogo como hoje, se o Rayan, não precisa ser o melhor Rayan do ano passado, o Rayan de quinta-feira está jogando hoje, provavelmente a gente chega no jogo. É um jogador muito decisivo e ele é cada vez mais decisivo. Eu repito, e o que eu estou falando para vocês, eu já falei para o Rayan, falei para os familiares dele, falo aqui internamente para a diretoria. O Rayan, para mim, ele tem todo o potencial para se transformar uma estrela do futebol mundial, não só do Brasil. Ele está no começo da trajetória dele, está se reconhecendo o jogador que ele vai se tornar. E eu acho que é bom, muito bom para ele. Se fosse pensar só no Rayan como um filho, eu acho que ele tem que permanecer mais um tempo no Vasco. Para mim, tinha que ficar pelo menos mais essa temporada. Se eu fosse falar isso, eu já expressei várias vezes. E eu falo isso desde o ano passado. E ele vai sair muito novo ainda, ele vai sair com 20 anos. E seria ótimo para o Vasco e seria ótimo para o futebol brasileiro. Então eu espero, se a gente conseguir que o Rayan fique, vai ser muito bom para nós. Próximo jogo do Vasco, quarta-feira, diante do Flamengo. Fernando Diniz fala agora se os titulares irão retornar e sobre reforços que poderão chegar. A tendência é voltar o time titular. Pelo menos essa é a ideia inicial e provavelmente é isso que vai acontecer. Em relação às posições, não vou comentar aqui com as posições, a gente está de olho no mercado. A gente sabe que a gente não vai trazer vários jogadores, a gente vai trazer com bastante critério. Não vou falar o número também, mas a gente está de olho, assim, a gente sabe onde tem uma carência ou outra e aquilo que a gente identifica que é necessário. O jogo de hoje, obviamente, que serve, era uma coisa que todo mundo queria que a gente visse mais jogadores, desse mais oportunidade. E eu também queria ver os jogadores e quero ver os jogadores atuando. E para a gente ver qual que é a necessidade ou não também para frente. E também uma partida só é muito incipiente para a gente fazer uma análise dos jogadores que estão aqui. Então a gente vai ter mais treinamentos, vão ter mais jogos, eu vou conseguir olhar mais. E no mercado a gente está mapeando o mercado com bastante cuidado para poder ser assertivo. O Vasco está no mercado, o Vasco está de olho. É claro que depende muito das negociações. Se o Rayan for vendido, entra uma grana violenta, o Vasco vai buscar outro tipo de reforço. Enfim, o Vasco está de olho no mercado. Acho que está fechando aí com o Brenner. Se bobear, fecha ainda hoje, para que o jogador possa deixar a Udinese na Itália e desembarcar no Rio de Janeiro. Me parece que esse é o reforço mais próximo de chegar a São Januário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.